noite a todos. Sejamos todos bem-vindos para mais uma noite de estudo nessa casa. E para o nosso preparo, vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 5, com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifício, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. E assim, Senhor, com os corações agradecidos por mais uma oportunidade de estudo, pedindo, Senhor, o amparo desses irmãos maiores, para que o estudo da noite ocorra sob a coordenação dos benfeitores, pedindo o amparo para o nosso irmão Marcelo, que trará a sua palavra, que essas energias, Senhor, possam envolver a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e que possa ir ao encontro dos corações aflitos e sobrecarregados que se encontram lá fora, onde a angústia campeia, onde a dor ainda faz morada, mas sabemos que a sua misericórdia, Senhor, envolve e cuida de cada criatura. Obrigada por tudo, esteja conosco, mas que nós sempre possamos estar contigo. Que assim seja, Senhor. E agora vamos passar para o estudo da noite. O expositor, nosso irmão Marcelo Lucas, e a instituição que ele frequenta é o Centro Espírita Isaac Lima, fica na Rua Coronel Agostinho, 126, Campo Grande. Nós estamos continuando sempre o 6º mês do projeto educativo doutrinário, Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será Aceitação e Acolhimento sem Julgamento. Bom estudo para todos nós. Boa noite a todos, que trazemos um abraço fraterno lá do Centro Espírita Isaac Lima. Desculpe a minha voz um pouquinho, que eu estou um pouquinho rouco. O professor vive rouco, né? Então, faz parte do processo. A gente tem esse tema, Alexandre já me cantou esse tema já há tem um tempinho, né? E aí eu meti o olho nele e falei, vai ser esse, né? Acho que é muito importante nós hoje, né? Em tudo que a gente está passando, vivenciando, né? A gente falar em aceitação, acolhimento, sem julgamento, se faz muito, muito necessário. E antes da gente começar a falar, eu trouxe essa música veio hoje na minha cabeça e eu quase que acordei com ela na minha cabeça, né? É uma música que eu gosto muito, acho que todo mundo conhece essa música. E é uma música assim que tem uma mensagem muito bonita e eu estava tentando encaixar ela no tema. Já que veio na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer um estudo hoje. Me acordei com essa música na cabeça e ela ficou me acompanhando. Até os alunos hoje falaram, professor, que música é que o senhor está cantando? Aí eu falei, é uma música de uma amiga minha que eu gosto muito.
Então eu fui buscar, né, aonde que eu podia encaixar no tema, e eu acho que eu consegui fazer um, né? Bota aí para mim, gente, aí, Alexandre, por favor. Fazer bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não pode ser depois de sofrer. Há tempo para pensar, faz a vida. Fazer bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não me depois de sofrer. Agora para pensar, há tempo para pensar, faz a vida, o que faz da vida, da vida. Quem não conhecia, gostou? Quem conhece gosta mesmo, né? Porque a música é muito show, né? E essa música, o nome dela é Pare para Pensar, né? Da nossa amiga Maria Elza Tiscati. E ela tem uma mensagem muito bacana, que é uma música que nos faz refletir, pensar, né? Agora pare para pensar. É tempo, pare para pensar no que faz da vida. E o que isso tem a ver com aceitação, com acolhimento, né? Sem julgamento. Precisamos hoje muito pensar no que a gente está vivendo hoje, né? A gente está passando por um período pandêmico, né? Apesar de estamos vacinados, né, e tudo mais, mas a gente já está vivendo esse processo, né? E a gente está vendo os reflexos, né,
nas pessoas, né? Pessoas assim debilitadas em função das sequelas da doença, umas pessoas com problemas sérios emocionais, né? E outras coisas mais, né? E quando a gente fala em acolhimento, a gente precisa pensar muito o que estamos fazendo da doutrina que estudamos. Não é isso? A doutrina espírita nos prepara muito para a vida, tanto a vida material quanto a vida espiritual. Não é isso? E nesse momento que a gente atravessou essa pandemia, a gente precisou muito dar o nosso testemunho, né? De provar mesmo, né, aquilo que a gente estudou. E a gente viu que muitas pessoas não passaram muito bem por isso, né? E o quanto que é necessário a gente acolher nesse momento, né? Não só no momento da pandemia, mas acolher em todos os sentidos a qualquer um que chegue até nós, né? A doutrina espírita é muito clara com a gente quando fala da caridade. A página de preparo falou muito bem disso, né? Da caridade, do amor com o próximo, né? A doutrina espírita tem aquela frase importante, né? Fora da caridade não há salvação, né? E se vocês me permitem só uma mudançazinha, fora do acolhimento também não há salvação, né? Precisamos acolher, precisamos, independente do outro, se alguém nos procurou, se alguém chegou até nós, é porque temos algo a oferecer. Da mesma forma que a gente acolhe, a gente também quer ser acolhido, não é verdade? Então, essa frase, né, fora da caridade não há salvação, é o ponto-chave da doutrina espírita e, praticamente, né, a única regra que a gente tem a seguir, né, porque todas as outras são consequências, né, dessa, né? Então, quando a gente hoje fala em acolhimento e a gente começa com essa música e a gente começa a pensar, porque ela vai continuar assim, ó. Quantos minutos você já viveu? Quanto tempo nós já estamos vivendo nessa encarnação atual e quanto tempo a gente já viveu aí nas existências anteriores? Quanto tempo nós nos dedicamos ao próximo? Não é isso? Quanto tempo a gente se dedica a parar de olhar um pouquinho para a gente, para o nosso próprio umbigo, e olhar para o próximo, né? Então, quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo, você cresceu? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, porque a gente está muito habituado, né? Nós ainda nessa faixa, né, de mundos de provas e expiações, nós ainda estamos muito ainda na infância espiritual. Posso colocar assim, né? Na infância espiritual. Então, a gente tem muito a galgar, muito a crescer. Mas a gente já cresceu. Se a gente analisar a história da humanidade, né, a gente já viu que a gente já cresceu muito. Nós hoje já temos condições, né, muito fortes de fazer algo efetivamente pelo nosso próximo, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Na época da minha avó, né, se batia bolo na mão, né? Aí você tinha que botar aquele monte e ficar lá com a mão lá, batendo. Hoje a gente tem batedeira, que faz rapidinho, não é verdade? A gente pegava o pão, botava na frigideira, espertava as frigideiras esquentar para torrar o pão. Hoje tem torradeira, não é isso? Aonde eu quero chegar com isso? Nós hoje temos mais tempo, apesar de não aproveitá-lo bem, para fazer as coisas do que da época da minha avó, né? Lembra a nossa avó que quarava roupa no chão, ficava quarando aquela roupa? Hoje não precisa quarar roupa, né? A gente tem outros meios, máquinas de lavar, né? Que espetáculo, não fico sem máquina de lavar de jeito nenhum, né? Máquina de lavar, lavava a roupa na mão, né? Tudo para quê? Para que a gente tivesse mais tempo de olhar para o próximo.
Não é isso? Né? Aquelas cartas que a gente botava que levava 5, 6, 10, 15, 20 dias para chegar na casa. Outro a gente manda um e-mail e chega na mesma hora. Então, gente, a gente parar para analisar, hoje nós temos muito mais tempo. Se a gente conseguir organizar a nossa vida direitinho, a gente tem muito mais tempo para olhar para o próximo do que se tinha na época da minha avó. Vamos colocar assim, né? Então, a gente já cresceu muito. A gente só não está sabendo organizar a nossa vida direito, nosso tempo. Não é isso? Então, quando ela coloca aqui quantos minutos você já viveu, a gente precisa refletir muito nisso. Porque quando a gente fala de aceitação, de acolhimento, eu não vou nem entrar no julgamento agora não, tá? Deixa para a próxima para a gente poder, né? Faz carinho, depois a gente, né? Dá uns cascudinhos, poder de leve, né? E aí quando a gente fala de aceitação e acolhimento, a gente precisa ter tempo. A gente precisa organizar a nossa vida de forma que a gente tenha algum tempo para o outro. Que a gente tenha um olhar um pouquinho, né? Sair um pouquinho da nossa caixinha, né? E ampliar um pouco a nossa visão e sair olhando para o lado. E eu não sou o centro das atenções. Eu não sou o centro das atenções. Né? O meu sofrimento não é maior do que de ninguém. Não é isso? Então, tem gente sofrendo muito mais do que eu. Então o que eu posso fazer com esse tempo que eu tenho aí, que eu já vivi, que eu já estudei, que eu conheço, né? Estudei doutrina espírita, eu estudo doutrina espírita, todos nós aqui estudamos doutrina espírita. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer, não é isso? Quero passar rapidinho pela música, essa música mexeu bastante comigo, né? Responda para si mesmo o que você construiu. O que a gente construiu até agora com relação ao próximo? O que a gente fez pelo próximo? São todos questionamentos que a gente tem que fazer, todos nós temos que fazer diariamente. Como estamos organizando o nosso tempo, né? Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. Olha que legal, né? Tente lembrar. Preciso lembrar. Não preciso tentar lembrar. Eu tenho que amar. Quando eu falo de acolhimento, de aceitação e acolhimento, eu estou falando de amor. A página foi muito legal nisso. Obrigado, Simone, por ter escolhido a página. Legal. A página falou claramente nisso. Eu preciso amar, não preciso que ninguém me lembre que eu tenho que amar. Não, gente, eu tenho que. Tudo bem, a gente é imperfeito, beleza. Então, aquele que está mais espertinho, está mais ligado, né? Falou, Marcelo, tem que amar. Falei, opa, desculpa, foi mal. Então, vamos amar. Então, gente, antes da gente falar de aceitação e acolhimento, eu preciso falar do tempo, eu preciso falar de amor, certo? Eu preciso refletir o que eu faço de doutrina espírita. Se eu não consigo fechar isso na minha cabeça, porque às vezes a gente acha assim, acolher, vou pegar a mão, vamos passear. Não, tá, até pode ser. Mas a coisa é mais profunda, a coisa vai mais no fundo, né? Quem eu estou acolhendo? Quem é que eu estou trazendo para um abraço? Né? Como é que essa pessoa está? Né? Como eu estou? Né? Então é uma série de coisas que a gente precisa ir olhando, observando, para a gente poder fazer esse acolhimento de forma responsável. Né? De forma, né, que a gente realmente colabore com aquele irmão de forma responsável e de forma mesmo construtiva, não é isso? É tempo, pare para pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Nós vivemos aqui num planeta que é uma grande escola. Nós aqui estamos todos de passagem. Todos nós. Então estamos aqui vivendo uma experiência maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa de nos melhorar.
E Jesus só pede que a gente ame. Só pede que a gente olhe para o nosso irmão com um olhar de compaixão, é isso? Com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Só isso. Ah, Marcelo, mas isso é muito difícil, eu não estou fazendo apologia de fácil não, tá? Até porque, antes de falar para vocês, eu estou falando isso para mim já, desde que o Alexandre me sugeriu o tema, né? Porque a gente já vai falando para a gente mesmo, né? Porque, né, a carapuça a gente tem que vestir primeiro, né? Então, a gente está precisando muito realmente vestir essa carapuça de nós, dessas nossas imperfeições, e falar, ó, está na hora de tirar esse homem velho de dentro da gente. Eu não vou conseguir olhar para o meu irmão enquanto eu não estiver vestindo, enquanto eu estiver vestindo essa roupagem de homem velho. Então eu não vou fazer esse serviço ali de forma responsável. Então é tempo para pensar enquanto a gente recomeçar nessa vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta fazer. A gente ainda tem muito a caminhar, mas para chegar lá, a gente tem que começar aqui. Eu não vou chegar lá se eu não começar alguma coisa aqui. Até vou chegar, mas vou chegar, né, completamente vazio, completamente, né, sem nada. Então, eu preciso começar. Ah, mas o trabalho é difícil. Vamos começar um passinho de cada vez. Nada da natureza dá saltos. Tudo a seu tempo, tudo cada um no seu momento, mas a gente precisa começar. Se a gente não começar, a coisa não vai andar. A gente vai ser simplesmente jogado, mas vai ter que voltar, não vai ter jeito. Então, que a gente pense muito quando a gente fala de aceitação e acolhimento, não entrei no julgamento, né? A gente precisa trabalhar essas questões dentro de nós. Estamos numa casa espírita, estudamos doutrina espírita, então precisamos saber aquilo que estamos estudando. Aquilo que está escrito lá no Pentateuco, né? Que são as nossas obras básicas. O que está lá? O que fala as obras básicas? Estudar a doutrina espírita é fundamental para fazer um acolhimento responsável, né? Então, eu vou passando aqui para a gente. Aí eu trouxe para a gente a definição de aceitação, né? O que é aceitação? E olha que interessante. Ato ou efeito de aceitar. Acolhimento. Que coisa, né? Sinônimo. Legal. Receptividade. Eu acho essa palavra linda. Receptividade. Aceitação não significa que concordamos com o comportamento ou a opinião da outra pessoa. Significa simplesmente que aceitamos, que a acolhemos. E aí é que pega na gente, né? A gente quer acolher quem pensa igual a gente. Olha que legal, né? Molinho, né? Molinho. Muito fácil. Não, acolhimento não é isso, né? Acolhimento é aceitar a qualquer um que chegue perto de nós pedindo ajuda. Seja quem for. Seja quem for. Né? A gente não precisa pensar igual ao outro, de forma nenhuma, e nem aceitar o que o outro faz. Até porque eu não estou aqui, aí a gente entra no julgamento, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém, julgar atitudes de A, B ou C, de fulano e de ciclano? Eu tenho tantas limitações quanto todos nós, quanto todos vocês. Eu tenho coisas que vocês não dominam e vocês têm coisas que eu não domino. Então, a gente tem que começar a parar, né, de achar que a gente só pode ajudar aquele que é mais fácil de aceitar aquilo que eu estou falando. Até porque, no acolhimento, a gente às vezes não precisa falar nada. A gente só precisa estar ali do lado. Só precisa estar ali do lado, mais nada.
a história que o outro traz, naquele momento que eu estou acolhendo, não preciso saber, não preciso, porque ele ali não está querendo ninguém que julgue ele está querendo alguém que o ajude. E aí a gente lembra de vários trabalhos que a gente já realizou aí com grupos de mocidade, né, de visitas a hospitais, a asilos, né? E eu lembro de um trabalho muito legal que a mocidade já do Isaac Lima fez há muitos anos, que foi esqueci o nome, no Hospital Psiquiátrico lá em Paracambi. Eu acho que é Doutoreiras, né? E a gente chegou lá, a gente estava muito aflito, né, com esse trabalho e tudo mais. Foi um ano que a gente trabalhou as vivências da doutrina, então uma dessas vivências era fazer. E a gente teve todo o aparo espiritual, a gente fez todo o trabalho, né? E quando a gente chegou lá, a coisa foi tão bacana, né? A gente vendo os jovens interagindo com os internos, né? E foi tudo muito tranquilo, muito sereno. A gente cantou, a gente sentou do lado deles, abraçou, né? E a gente depois, umas semanas depois, né, o diretor da época, né, da instituição mandou uma carta para a gente agradecendo que depois da visita lá, eles tiveram assim, estavam tendo várias semanas já com eles muito tranquilos, sem grandes intercorrências, sem grandes problemas. Isso é um acolhimento, é aceitar aquela condição daquele irmão e não julgar ele. O que levou ele a estar lá naquela instituição, o que leva um idoso a estar no asilo, não estar junto da sua família, o que leva uma criança a estar no orfanato ou jogada no meio da rua, esses motivos não são importantes no momento do acolhimento. Eles podem vir depois para ajudar a construção de uma solução para aquela situação. Mas naquele momento, preciso. Eu não sei o que eu fiz ontem. O que eu fiz ontem? Ontem que eu digo nas outras encarnações. O que eu fiz? Não sei. Eu não sei o que comprometimento eu tenho com aquele irmão que chegou perto de mim. Não sei. Mas até sei, né? Mas a gente não sabe o que verdadeiramente, de concreto, aquele irmão chega para mim e pede ajuda, não sei porquê. Não sei se vocês já vivenciaram isso, de repente tentar chegar uma pessoa te pedindo ajuda do nada, você nunca viu, né? E por que isso? Então, pergunta não, acolhe, aceita, né? Nós estamos vivendo hoje um momento de muita intolerância, né? Em todos os sentidos, intolerância religiosa, gênero, né? Nós estamos vivendo muita intolerância nesse sentido, né? Então, nós, né, que estudamos doutrina espírita, não somos santos não, tá? Pelo contrário, temos uma responsabilidade, porque a gente sabe, né? Depois vai chegar lá e falar, não sabia, sabe? Lá está. Eu fico com uma fala de um amigo meu, um expositor muito maravilhoso, né, que falava que quando a gente lê uma frase do Evangelho, a gente já assume uma responsabilidade enorme. Uma frase, né? Então, a gente não pode usar essa frase, eu não sabia, porque a gente sabe. Então, como eu não sei o que eu fiz para o meu irmão na outra vida, então eu vou acolher sim. Marcelo, mas ele é um assaltante, ele é um estuprador. Não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento. Porque a gente estava um tempo atrás conversando sobre esse assunto, não esse assunto propriamente dito, né? Mas falando, né, dessas violências muito mais que pesam no nosso coração, né? Como o próprio estupro, né? Você é um assalto, você ser agredido. E aí uma professora da escola virou e falou, Marcelo, você fala que a gente tem que acolher, que tem isso, que tem que aquilo.
Eu quero ver se você fizer isso com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Eu falei, pois é. É complicado, realmente é muito complicado. Né? Porque são pessoas que a gente tem um carinho enorme, né? Mas cabe a mim julgar isso. Vou ficar triste, claro, porque eu sou imperfeito. Vou ficar aborrecido? Vou, porque eu sou imperfeito. Mas eu tenho a consciência daquilo que eu estudo. Ninguém passa por nada à toa. Tudo que a gente passa tem um motivo. Então, se a gente tem isso na cabeça, a dor fica menor. A dor fica bem menor. Então, se aquele irmão cometeu, né, um ato tão violento assim, ele vai ter o seu momento de reparação. E se naquele momento ele se arrependeu disso, graças a Deus. Então eu vou, apesar da minha dor, eu vou acolher. Porque não cabe a mim julgar. Não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento. Né? Então eu vou acolher. Então eu lembro de uma história muito de uma família, né, que eu acho que foi o filho foi no assalto, foi assassinado pelo assaltante, e o pai foi até a prisão onde estava, né, recolhido, e lá chegando ele fez um verdadeiro ato de amor naquele momento, que ele abraçou, né, aquele irmão que cometeu esse ato com o filho, e pediu que ele não repetisse nunca mais isso com ninguém, porque a dor era muito grande, mas que ele perdoava ele sinceramente. Esse fez o seu trabalho muito bem feito. É um acolhimento. E com certeza aquele irmão ficou tocado naquele momento. Esse é o grande diferencial desse acolhimento. Eu vou aceitar acolher quem quer que seja. Porque não cabe a mim escolher esse ou aquele irmão para acolher. Cabe a mim. Quem chegar, seja bem-vindo. A Casa Espírita não faz isso quando chega alguém pela primeira vez, não acolhe, não dá boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Isso é acolhimento. Ninguém quer chegar no lugar e ser maltratado. Né? Ninguém. Não é bom. A gente tem que compreender, mas o que não é bom, não é bom. Então, quando a gente é bem acolhido, bem recebido, né? É a receptividade, né? Quando a gente tem essa receptividade, poxa, nosso coração fica mais feliz. Às vezes as pessoas estão chegando na casa espírita com tanto problema, com tanta dificuldade, e que só aquele boa noite que ela recebeu ali já encheu ela de força, de vigor. Né? Então a gente precisa realmente pensar muito nisso, pensar, né, no que a gente está fazendo com a doutrina espírita e como estamos acolhendo e como estamos aceitando esse acolhimento dessa pessoa, desse irmão ou dessa irmã que chega até nós, seja por que motivo for. Trabalhos no presídio, aqueles trabalhos são maravilhosos, eu acho que são assim, de fundamental importância. Por mais assim que tenham dificuldades, né, porque são muitos os constrangimentos que são passados, mas é um trabalho muito gratificante. Aqueles irmãos precisam de mais de acolhimento, de mais. Né? Vamos ver aqui que a gente tem mais. Acolhimento é aceitação. E a aceitação é o princípio do amor. Olha que legal, né? Quando a gente escolhe amar, Jesus está dentro de nós. A gente precisa escolher amar, para que esse acolhimento seja feito de forma mais harmoniosa. Acolhimento é aceitação. Quando eu acolho alguém, eu estou aceitando aquela pessoa do jeito que ela está ali. Não importa o que ela é. Quando eu estou acolhendo, eu estou aceitando aquele irmão do jeito que ele é.
É aquilo ali que ele consegue ser naquele momento, como é isso que eu consigo ser nesse momento. Quando a gente entender isso, né, que eu tenho as minhas limitações, o outro também tem, quando a gente conseguir realmente entender isso e que eu não tenho que impor nada do que eu acho, até porque a minha verdade né, mais ou menos, não é isso? Quando a gente entender isso, nossa, as relações vão ser muito melhores. Eu vou olhar para o meu irmão com compaixão, com amor, né? Com fraternidade, com solidariedade. Não é isso? Então a gente precisa entender, acolhimento é aceitação. E eu, quando eu aceito, eu estou exercitando o amor. E é isso que Jesus quer da gente. Jesus não quer muita coisa da gente não, galera. Jesus só quer que a gente ame. E quando eu amo de verdade, caramba, eu vou querer espalhar esse amor para todo mundo. Eu vou querer espalhar isso para todo mundo. Eu vou querer que todo mundo veja esse amor que eu estou vendo. Então a gente precisa entender isso definitivamente para que a gente possa viver melhor. Porque senão a gente vai continuar sentindo os nossos vazios, sempre vai estar faltando alguma coisa, né? Todos nós aqui somos totalmente capazes de doar alguma coisa, seja material, seja emocional, não importa. Todos nós somos capazes. Hoje eu não tenho nada para dar materialmente, toma o meu sorriso, toma o meu abraço. Pode usufruir do meu abraço, sem problema nenhum. Né? A gente fica pensando, quem de nós, né, olha para um morador de rua e tem coragem de sentar do lado dele, ficar de bate-papo com ele, abraçar ele? Né? Isso eu estou jogando para vocês, mas isso eu faço essa pergunta sempre. Quem de nós senta, para conversar com um morador de rua, né? Porque eu tenho uma dor muito grande com esses irmãos, né? Muito grande, principalmente quando está esses frios doidos, né? E quem de nós é capaz de chegar e acolher esse irmão, né? Todos nós somos capazes, basta a gente querer. A gente precisa ter aquela molinha chamada vontade, que é tudo na nossa vida. Quando eu tenho vontade, eu vou e faço. Quando eu sei que essa vontade vai gerar um benefício coletivo, eu vou e faço. Porque eu vou acolher, eu vou aceitar a condição daquele irmão e vou exercitar o amor. Acabou. É só isso. Só isso, né? Só isso. Para ficar mais fácil. Gente, essa imagem, eu gostei muito dela, mas a imagem não ficou legal. Eu não sei se vocês tá dando para ver, mas é o que ele chama, né, de comunicação consciente. Né? Como é que se processa uma comunicação consciente? Né? E aí, se vocês verem, é um círculo, né? Vicioso, né? Constante movimento. E aí você tem um espaço seguro, não julgamento, acolhimento. O que seria isso? O que seria o Oi? Virtuoso. Obrigado, meu amor. Obrigado, Érica. Obrigado. O espaço seguro. Esse espaço seguro é o quê? Eu vou pegar aquele cara é meio estranho, né? Tenho medo dele. Então, eu vou botar um monte de gente perto de mim para fazer um espaço seguro. Tudo bem. Mas quando a gente fala em espaço seguro, é quando meu coração está aberto. Porque quando eu tenho medo, eu falo a coisa errada às vezes, porque o meu medo é mais forte, então eu acabo fazendo besteira. Então, o espaço seguro é quando eu estou com o meu coração tranquilo, que aquilo que eu vou fazer vai gerar um bem. Esse é meu espaço seguro. Né? Não julgamento.
não importa. Ele veio lá com as mazelas e eu tenho as minhas, né? Ele deve ter qualidades que eu não tenho e vice-versa, não é isso? Então não importa, né? E eu vou acolher melhor, eu vou acolher com mais. Aí a gente precisa acreditar na espiritualidade, tem que acreditar na espiritualidade, porque quando a gente está com essa disposição, o amparo acontece. Tenho a certeza disso, o amparo acontece. Quando eu estou com o meu coração aberto para o bem, não tem erro, a gente está protegido, né? E aí, a gente tem nessa comunicação consciente, a gente tem que estar bem conosco mesmo e com o outro. Se eu não estou bem comigo, galera, vai ficar difícil essa comunicação consciente. Eu preciso estar, no mínimo, tranquilo. Posso estar com a minha cabecinha cheia de problemas. Aquela coisa que a gente fala para os alunos, deixa os problemas lá fora, vamos ficar concentrar aqui, vamos estudar aqui, esquece os problemas, depois vocês pegam o problema lá fora. É isso. Estou com problema? Todo mundo tem. Todo mundo tem problema. A gente está num planeta de provas e expiações, quem é que não tem problema? Fato, não é isso? Então, mas no momento que eu estou fazendo alguma coisa, esquece os problemas. Fique bem com você mesmo. Faça uma higiene mental, né? Faça uma prece, né? A prece é fundamental para a nossa vida, para qualquer momento, para qualquer coisa. É fundamental. Vamos estar bem conosco mesmo para a gente ficar bem com o outro. E aí entra o processo de conexão, percepção do outro. Porque aí eu já fiz todo um trabalho da vontade de fazer, de executar, de fazer algo de útil, de fazer algo bom. Então, aí eu começo a me conectar com o outro. Eu começo a perceber a necessidade do outro. E começo a ver que eu não tenho problema nenhum. Nenhum. Que o outro está com um problemão muito mais sério que o meu, né? Aí eu faço a autopercepção e eu também me olho. Eu vou me olhar. Porque se eu começo a ver que o outro tem ali, né? Eu começo a perceber o que o outro tem, automaticamente quando eu vejo alguma coisa no outro é que eu tenho também. Ou não? Eu só vejo no outro aquilo que eu tenho. Não tem essa. Então, você começa a se conectar com esse outro de uma outra forma, de um outro jeito diferente. E agora eu e ele somos iguais. Somos iguais. Né? Começa a gerar essa igualdade que a gente busca tanto, não é isso? Né? E aí vem o processo de empatia, de compreensão, de aceitação. Aí tudo flui. E aí essa comunicação consciente acabou. Não é uma comunicaçãozinha, é uma comunicação, é estreitamento de laços, né? E aí a gente consegue fazer o quê? Ajudar, a gente consegue amar, a gente consegue... Nossa Senhora, quantas coisas boas a gente consegue fazer quando a gente estabelece um roteiro como esse na nossa vida. E junta com doutrina espírita, meu Deus do céu, pronto, prato feito, todos os problemas resolvidos, né? Basta a gente querer fazer, a gente precisa querer fazer esse movimento. O acolhimento é essencial em qualquer relação, é ele que sustenta o amor e a compaixão. Nascemos sozinhos? Se fosse para a gente viver sozinho, a gente, né, adoro falar isso, toda palestra eu falo isso. Se fosse para a gente ficar sozinho, a gente nasce dentro de uma caverna, dentro de um ovo, né? A gente nasce numa caverna dentro do ovo? Não. Não? A gente está sempre reunido com algum grupo social. O primeiro é a família, não é isso? Depois a gente tem os amigos do lugar que a gente mora, temos a escola, a gente está sempre perto do outro. E às vezes a gente está extremamente longe. Extremamente longe.
né? A gente se envolve tanto com as nossas coisas e a gente não percebe que tem um monte de gente do nosso lado. A gente tem várias oportunidades de botar esse acolhimento em ação, né? Como a gente falou, todos nós temos problemas, não é isso? Então a gente, pelo menos dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente trabalha pelo menos com uma pessoa, não é isso? Pelo menos com uma pessoa. Então, aquela pessoa que está ali não está à toa ali. Nós não nos colocamos nos nossos lugares de trabalho, na nossa sociedade, no nosso bairro, a gente não está ali à toa. Tem alguma coisa para ser feita, tem alguma coisa para ser aprimorada ali dentro. Então é isso aí, ó. O acolhimento é essencial em qualquer relação. Eu não posso passar pela vida do outro e todo dia de manhã, vamos dar bom dia. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Bom dia. Com um sorriso. Bom dia. Não é isso? Nunca vi na minha vida. Bom dia. Vamos descer do ônibus. Obrigado. Com um sorriso. Parece coisas bobas, mas, nossa, faz uma diferença enorme para aquele que está recebendo. E para a gente, eu nem vou falar, né? Nem vou falar. Porque aquela pessoa que recebeu ficou tão feliz e aquele ato feliz dela passou para a gente a energia. Pronto, gente. É troca de energia. É o tempo todo isso, é troca de energia. É por isso que a gente vive junto. É por isso que a gente vive junto. Para a gente aprender a, primeiro, respeitar o outro, a condição do outro, né? A gente tem uma dificuldade enorme de respeitar a condição do outro. A gente acha que a nossa ideia é sempre a melhor e não é. E não é a melhor, né? Às vezes ela é boa sim, mas às vezes tem uma coisa que é melhor ainda. Opa, que bom, é melhor que a minha. Beleza, show de bola. Não, vou ficar emburrado porque a minha ideia não foi aceita. Então, gente, qualquer relação, o acolhimento é essencial. Para as coisas fluírem com mais leveza, com mais facilidade, né? E aí, essa imagem é muito bonita, né? E a gente tem aí a aceitação da vida e de si próprio. É virtude a ser cultivada. E aí a gente fala um pouquinho da gente. Nos aceitemos. Precisamos nos aceitar. Eu sou feio, sou gordo, né? Mas eu tenho qualidade. E o fato de eu ser feio e ser gordo não vai interferir em momento nenhum nas minhas ações do bem. Nada. Em momento nenhum. Não é isso? Então nos aceitemos com as nossas mazelas. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, né? Eu sou egoísta, sou chato. Então, beleza. Você já consegue se olhar no espelho e ver tudo isso? Show! Então vamos trabalhar? Primeiro vamos aceitar. Se aceitar, sim, vamos nos acolher também. Não é isso? Aí vamos trabalhar essas mazelas devagarzinho. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, o nome do livro é A Vontade. É um livro dessa finurinha, gente. Um livro bom de ler, né? Maravilhoso, um espetáculo. E ele fala ali de todo esse, como que a gente deve se processar com essa questão da vontade. Então ele faz uns roteirinhos, sabe, maneiros, de identificar os seus erros, identificar as suas dificuldades, e em cima dessa dificuldade, qual é o gatilho para essa dificuldade? Nesse gatilho, o que eu posso fazer para modificar? É um livrinho, gente, um livrinho fininho desse. É essa mesmo. Eu estava tentando lembrar o nome dela. Isso, exatamente, Leon Denis.
Aquele livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor. Fantástico, fantástico. Eu tenho esses defeitos, eu tenho porque eu estou no mundo de provas e expiações, eu estou em processo evolutivo. Então eu preciso me aceitar, eu preciso me acolher, eu preciso me abraçar, né? Para que eu realmente possa estabelecer aquela comunicação consciente, né? E fazer aquele processo todo para poder a relação com o outro ser melhor. Porque o acolhimento ele parte dessa aceitação de si e aí aceitar o outro também. Então a gente precisa também cuidar de nós, né? Para que a gente possa realmente cuidar do outro. Não é isso? Vamos nos acolher e vamos acolher o outro. Pode fazer a coisa paralelamente, sem problema nenhum. Até porque cada um tem uma forma de evoluir, tem um jeito de crescer, né? Tem um jeito mais teimoso de ser, um jeito menos teimoso de ser. Então, é assim mesmo, a gente vai caminhando, mas tem que fazer. Não pode ficar parado, estagnado, né? A fé sem obras é morta, não é isso? E essa frase aí de Jesus, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. É isso? É isso que vai fazer a diferença total, né? Quando nós nos reconhecermos como espíritos imortais, ainda em erro, né? Mas querendo ser melhor, a gente vai conseguir caminhar. E aí todo esse acolhimento, essa aceitação, esse acolhimento sem julgamento, ele vai ser extremamente harmonioso. Extremamente harmonioso. Vamos acolher, vamos pensar no outro sempre como nosso irmão, sempre, porque todos nós somos filhos de Deus. Então todos nós somos irmãos, né? Os católicos, os evangélicos, os bandidos, os muçulmanos, os viciados, todos nós somos irmãos. Irmãos. Então não existe não acolher, não existe não aceitar, não existe julgar. Façamos isso, porque o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral, né? E pelo esforço que faz para resistir às suas más tendências. Então, que a gente acredite nisso fielmente, sejamos fiéis a Deus, né? Porque Ele é nosso Pai e Ele nos criou para a felicidade. Então, se Ele nos criou para a felicidade, nós temos que realmente abraçar o nosso irmão e ajudar a ele a seguir na felicidade como nós também estamos seguindo. Muita paz para a gente, que o Pai do Céu abençoe a cada um de nós e que a gente seja muito acolhedor sempre. A gente agradece ao nosso irmão Marcelo, pelos estudadores, pelos estudadores que o amparem nesse trabalho. Todos nós. Que a gente possa, meus irmãos, nesse momento, levar os nossos pensamentos, imaginar o nosso Mestre Jesus, o seu olhar carinhoso sobre cada um aqui presente. Jesus querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, pedindo, Senhor, que nesse momento energias possam envolver a cada irmão aqui presente, fluidos de paz, de fé, de reconforto, de equilíbrio. Energia, Senhor, para cada corpo aquele que necessita, porque o Senhor sabe da necessidade de cada um de nós. Que nesse momento, Senhor, chuvas de bênção possam envolver a todos nós. Que a gente possa sair daqui melhores, mais fortalecidos, mais equilibrados, mais confiantes nesse amor. E com os corações gratos, Senhor,
Só temos mesmo que agradecer ao estudo da noite, pedindo amparo para todos que estão aqui, para todos aqueles que nós conhecemos e para a humanidade inteira, Senhor, que nesse momento passa por tanta dor, por tanto conflito e por tanta angústia. Que a sua misericórdia possa envolver a toda a humanidade. E que possamos sair daqui, Senhor, levando essa paz desse encontro, levar essa paz para os nossos lares, distribuir com os nossos familiares, com todos aqueles que nós vamos estar conosco. Obrigada por tudo. Esteja em nossos corações sempre, mas que nós possamos sempre, Senhor, estar contigo, hoje, agora, em todo sempre. Que assim seja. Sim. Seja um bom final de noite, um bom nascimento para todo mundo, que Jesus acompanhe cada um de vocês. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.